4 minutos. Foi o tempo que Rebecca Mendes ficou clinicamente morta no chão da sua cozinha. O coração parou, os pulmões falharam, a sua barriga de 7 meses de gravidez ficou imóvel, e o homem parado sobre o corpo dela? O marido, Daniel Magalhães, o pai da sua filha ainda não nascida. Mas eis o que Daniel não contava. O socorrista que chegou para salvá-la era filho de um senador. A vizinha que observava pela janela, Dona Sofia, já tinha ligado para a emergência. E Rebecca, ela se recusou a permanecer morta. Esta é a história real de uma mulher que sobreviveu ao impossível, expôs os segredos sombrios de uma família e revidou contra o sistema que deveria proteger o seu agressor. Da morte clínica ao tribunal, de vítima a sobrevivente, esta é uma história sobre os 4 minutos que mudaram tudo. Mas preciso avisar, o que aconteceu naquela cozinha foi apenas o começo. A verdadeira batalha, essa veio depois que ela abriu os olhos. As mãos dele estavam em volta da garganta dela antes que ela pudesse gritar. Rebecca Mendes estava a caminho da cafeteira quando Daniel a agarrou por trás. O relógio da cozinha marcava 21h47 da noite. Ela sabia a hora exata, porque se lembraria dela pelo resto da vida. Aqueles números verdes brilhantes. 9, 4, 7. A cafeteira ainda estava quente na mão dela. Ela tinha feito o café exatamente do jeito que ele gostava. 2 açúcares, mexido 20 vezes no sentido horário. A temperatura perfeita. Ela sempre fazia tudo perfeito. Mas as mãos de Daniel estavam apertando a garganta dela e nada mais estava perfeito. Becca deixou cair a cafeteira. Ela se estilhaçou no piso de linóleo. O líquido marrom se espalhou pelos azulejos brancos como uma mancha que ela nunca teria tempo de limpar. As mãos dela voaram para o pescoço, tentando afastar os dedos dele. Os dedos dele. Os mesmos dedos que tinham colocado uma aliança de casamento na mão dela 5 anos atrás. Você tinha que arruinar tudo, sibilou Daniel no ouvido dela. A voz dele não parecia em nada com a do homem com quem ela tinha se casado. Você não podia simplesmente calar a boca. Becca tentou falar. Tentou dizer o nome dele. Tentou dizer qualquer coisa. Mas nenhum som saiu. Os polegares dele pressionaram a traqueia dela. A pressão era enorme. Impossível. A visão dela começou a embaçar nas bordas. Ela estava grávida de 7 meses. A filha deles chutava freneticamente dentro da sua barriga. Becca podia sentir sua filha se movendo, em pânico, pressentindo o perigo. Por favor, ela pensou. Por favor, o bebê não. Você pode me matar, mas por favor, o bebê não. Daniel a arrastou para trás. O vestido de grávida dela ficou preso na cadeira da cozinha e rasgou. O som do tecido se rasgando parecia incrivelmente alto. Os pés descalços de Becca escorregaram no café derramado. O chão estava frio e molhado sob ela. Ela podia sentir o cheiro do café. Podia sentir o cheiro da colônia de Daniel. Podia sentir o cheiro do seu próprio medo. Eu te dei tudo, disse Daniel. O hálito dele estava quente contra o ouvido dela. Tudo. E você ameaçou ligar para o meu chefe para arruinar a minha carreira? Mais cedo naquela noite, Becca tinha encontrado as mensagens de texto no celular de Daniel. Mensagens para outras mulheres. Mensagens sobre dinheiro que ele havia desviado de clientes. Mensagens sobre ir embora. Sobre desaparecer. Sobre recomeçar em algum lugar distante. Ela o tinha confrontado. Tinha pedido a ele que explicasse. Tinha implorado para que ele lhe dissesse a verdade. Esse foi o erro dela. O rosto de Daniel apareceu sobre o dela quando os joelhos dela cederam. Ela estava no chão agora. O linóleo frio pressionado contra as suas costas. Ela podia ver a foto do casamento deles na parede atrás dele.
rostos sorridentes, vestido branco, flores de primavera, uma vida diferente. O rosto dele estava irreconhecível. Olhos arregalados e selvagens. Boca contorcida. Aquele não era o homem que a tinha cortejado com rosas e poesia. Aquele não era o homem que tinha chorado quando ela lhe mostrou o teste de gravidez positivo. Aquele era outra pessoa inteiramente. Ou talvez aquele sempre tivesse sido ele. Talvez ela simplesmente não tivesse querido ver. Becca contou os segundos. Era tudo o que ela podia fazer. 1, 2, 3, 4. Ela tinha lido em algum lugar que o cérebro humano podia sobreviver 4 minutos sem oxigênio. Depois disso, dano permanente. Depois disso, a morte. 5, 6, 7, 8. Sua bebê parou de chutar. Aquilo a aterrorizou mais do que a sua própria morte. Sua filha tinha ficado imóvel, silenciosa. Oh, Deus! Oh, Deus, não! 9, 10, 11, 12. Becca tentou dizer as palavras mais uma vez. As palavras que ela pensou que poderiam salvá-la. As palavras que costumavam significar algo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mas nenhum som veio. Os lábios dela se moveram, mas não houve nada. Sem ar, sem voz, sem vida. 13, 14, 15. As bordas da sua visão foram de embaçadas para escuras. O teto da cozinha desapareceu. A luz de cima se apagou. O rosto de Daniel se tornou uma sombra. Depois, nada. Rebecca Mendes morreu no chão da sua cozinha às 21h48 da noite. Mas morrer não foi a pior parte. A pior parte foi o que veio antes. A pior parte foi o momento em que ela entendeu que o homem que ela amava iria matá-la. A pior parte foi saber que todas as pequenas crueldades, todos os momentos que ela tinha tentado justificar, estavam levando a isso. Na escuridão, Becca não viu uma luz branca. Ela não viu anjos, nem ouviu música celestial. Em vez disso, ela viu momentos comuns. O primeiro beijo deles fora do cinema. O teste de gravidez positivo com suas 2 linhas rosas. Daniel pintando as paredes do berçário de um amarelo suave. Coisas simples, coisas pequenas, coisas que tinham parecido amor. Mas sob essas memórias, outra verdade sussurrava. A primeira vez que ele levantou a voz. A primeira vez que ele apertou o braço dela com muita força. A primeira vez que ele lhe disse que ela era muito sensível. Muito emotiva. Demais. O isolamento que aconteceu tão gradualmente que ela mal notou. Amigos que pararam de ligar porque Daniel sempre tinha um motivo para que eles não a visitassem. Reuniões de família que ele sempre encontrava uma maneira de faltar. 5 anos de desaparecimento lento. Na escuridão, Becca ouviu um som, não do mundo exterior, de algum lugar mais profundo, o batimento cardíaco da sua bebê. Fraco, ficando mais fraco, um tambor desacelerando, um relógio parando, uma vida se esvaindo. Volte, disse uma voz. Não a voz dela, não a de Daniel. Outra coisa, algo primal. Volte, ela precisa de você. Então a voz de Daniel irrompeu, em pânico, tremendo. Acorda, Becca, acorda. Oh Deus, o que eu fiz? As mãos dele deixaram a garganta dela. A pressão foi liberada, mas o corpo de Becca não respondeu. Ela estava em outro lugar agora. Em algum lugar entre viva e morta. Em algum lugar escuro, frio e quieto. Daniel estava dizendo o nome dela, repetidamente. Becca, Becca, querida, por favor, acorda, por favor. Através da escuridão,
Becca o ouviu discar para o número de emergência. Ouviu-o falar naquela voz suave que ele usava no trabalho. A voz que convencia clientes a confiarem nele com o dinheiro deles. A voz que a tinha convencido a confiar nele com a vida dela. Minha esposa caiu da escada, disse Daniel ao telefone. A voz dele falhou perfeitamente. A dose certa de pânico. A dose certa de medo. Ela está grávida. Ela não está respirando. Por favor, se apressem. Ele era bom, mesmo agora, mesmo depois de tentar matá-la. Ele estava encenando, vendendo a história, criando a narrativa. Becca queria gritar que ele estava mentindo. Queria contar a verdade ao atendente. Mas ela estava morta. Mulheres mortas não podem falar. Mulheres mortas não podem contar suas histórias. Exceto que Becca ainda não estava totalmente morta. Lá fora, Dona Sofia, a vizinha do lado, estava na janela da sua cozinha. Ela estava lavando a louça quando ouviu a cafeteira quebrar. Olhou pela janela que dava para a cozinha dos Magalhães. Viu tudo. Agora, Dona Sofia estava paralisada com o telefone na mão. Ela tinha visto Daniel estrangular sua esposa grávida. Tinha visto Becca desabar. Tinha visto Daniel se afastar e encarar o que tinha feito. E agora, ela o ouvia mentir para o atendente de emergência. Dona Sofia discou 190 no seu próprio telefone. As mãos dela tremiam enquanto ela falava. Eu preciso denunciar uma agressão. Meu vizinho, ele estrangulou a esposa. Ela está grávida. Eu vi tudo. As primeiras sirenes uivaram à distância, chegando mais perto, vindo buscar Becca, chegando tarde demais. Daniel se agachou ao lado do corpo de Becca no chão da cozinha. Ele a tinha arranjado cuidadosamente, posicionada no pé da escada que levava ao segundo andar, criando a cena, fazendo parecer certo. Sinto muito, ele sussurrou. Mas Becca não sabia se ele queria dizer sinto muito por matá-la ou sinto muito por ser pego. Você deveria ter ficado quieta. Por que você simplesmente não podia ficar quieta? Mesmo agora, a culpa era dela. Mesmo enquanto ela estava morrendo no chão, ele a estava culpando. As sirenes ficaram mais altas. Luzes piscaram através da janela da cozinha. Vermelho, azul e branco. Cores de emergência. Cores de crise. Cores de morte. Passos pesados soaram na calçada da frente. Punhos bateram na porta. Ambulância! Abram! Daniel se levantou. Alisou a camisa. Passou os dedos pelo cabelo. A máscara voltou ao lugar. Ele abriu a porta. 2 paramédicos entraram correndo. Uma jovem com o cabelo em um coque apertado. Um jovem com olhos bondosos e mãos rápidas. O nome do jovem era Ethan Santos. Ele mudaria tudo. O que aconteceu? Perguntou Ethan, enquanto se ajoelhava ao lado de Becca. Ela caiu, disse Daniel. A voz dele tremia. Perfeito. Caiu da escada. Eu ouvi um estrondo. Eu a encontrei assim. As mãos de Ethan se moveram sobre o corpo de Becca, verificando o pulso, verificando a respiração. Os dedos dele tocaram a garganta dela e pararam. Ele olhou mais de perto. Mesmo na luz fraca, ele podia ver as marcas, o padrão de hematomas, o contorno inconfundível de dedos. Escada, repetiu Ethan. Os olhos dele encontraram os de Daniel. Algo se passou entre eles. Entendimento. Suspeita. Sim, disse Daniel. A escada. A parceira de Ethan, uma mulher chamada Raquel, já estava montando o equipamento. Sem pulso, ela disse. A voz dela estava calma, mas urgente. Iniciando compressões. As mãos de Raquel pressionaram o peito de Becca. Forte, rítmico, tentando forçar o coração dela a bater, tentando forçar os pulmões dela a respirar. Ethan posicionou a máscara de oxigênio sobre o rosto de Becca.
Os olhos dele nunca deixavam Daniel. Ele era socorrista há 6 anos. Ele tinha visto de tudo, e ele sabia como eram as marcas de estrangulamento. Há quanto tempo ela está desacordada? Perguntou Ethan. Daniel olhou para o relógio. Talvez 2 minutos. 3 no máximo. Ethan olhou para os hematomas novamente. As petequias nos olhos de Becca. As marcas na garganta dela, que já estavam ficando roxas. Esses ferimentos, ele disse cuidadosamente, não são consistentes com uma queda. Ela deve ter agarrado a garganta quando caiu, disse Daniel rapidamente. Rápido demais. Tentando se segurar, Raquel contou as compressões. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, vamos lá. Becca sentiu algo distante. Pressão no peito. Dor. A vida tentando puxá-la de volta. Mas a escuridão era tão pesada, tão completa. Precisamos transportar agora, disse Raquel. Peguem a maca. Ethan pegou o rádio no cinto. Central. Temos uma mulher de 29 anos. Aproximadamente 34 semanas de gestação. Sem pulso. Sem respiração. RCP em andamento. Múltiplos traumas. Possível situação de violência doméstica. Solicitando apoio policial. A cabeça de Daniel se ergueu. O quê? Violência doméstica? Eu disse que ela caiu. Senhor, o senhor precisa se afastar, disse Ethan. A voz dele estava firme agora. Autoridade. Essa é minha esposa, disse Daniel. Essa é minha filha. E estamos tentando salvar os dois, respondeu Ethan. Afaste-se. Eles colocaram Becca na maca. Raquel continuou as compressões, enquanto eles se moviam. Ethan prendeu o oxigênio. Eles a levaram em direção à ambulância. Daniel seguiu de perto. Ela vai conseguir? Perguntou Daniel. Ele parecia preocupado. Ele parecia um marido dedicado. O bebê vai ficar bem? Ethan não respondeu. Ele estava muito ocupado observando o rosto de Becca. Muito ocupado orando por um milagre. Eles a colocaram na ambulância. Daniel tentou entrar atrás deles. A família espera pelo transporte, disse Ethan. Ele se moveu para bloquear o caminho de Daniel. Eu sou o marido dela, insistiu Daniel. E eu sou o socorrista responsável pelos cuidados dela, respondeu Ethan. O senhor pode nos encontrar no hospital. Por apenas um momento, a máscara de Daniel escorregou. Os olhos dele ficaram frios, duros. Os mesmos olhos que tinham visto Becca morrer no chão da cozinha. Então a máscara retornou. Claro, ele disse. Eu vou seguir logo atrás. As portas da ambulância se fecharam. Raquel manteve as compressões. Ethan monitorou o oxigênio. Vamos lá, Rebecca, ele sussurrou. Lute. Sua bebê precisa que você lute. Raquel sentiu algo mudar sob suas mãos. Espere. Eu peguei algo. Pulso fraco. Muito fraco. Ethan checou o monitor. Um batimento cardíaco fraco e irregular apareceu na tela. Temos pulso. Ela está voltando. O corpo de Becca convulsionou. O peito dela arfou. Os olhos dela se abriram. A primeira coisa que ela viu foi o rosto de Ethan sobre ela. A segunda coisa que ela viu foi o rosto de Daniel através da janela da ambulância. Observando, esperando. O terror a inundou. O corpo dela ficou rígido. O monitor gritou. A frequência cardíaca dela disparou. A bebê dentro dela se agitou. Calma, disse Ethan gentilmente. Você está segura. Eu estou com você. Mas os olhos de Becca estavam fixos na janela. Em Daniel. No homem que a tinha matado. Ethan seguiu o olhar dela. Viu Daniel. Viu o medo nos olhos de Becca. Entendeu. Ele se moveu entre Becca e a janela, bloqueando a visão dela. Bloqueando a visão dele sobre ela. Você está segura, ele repetiu. Desta vez, soou como uma promessa. Eu não vou deixar ninguém te machucar. A ambulância se afastou da casa. Sirenes uivando, luzes piscando.
correndo em direção ao hospital, correndo em direção ao que viria a seguir. Dentro da ambulância, a consciência de Becca tremeluzia como uma lâmpada morrendo. Ligada, desligada, presente, desaparecida. Cada respiração raspava pela garganta danificada dela como vidro quebrado. Ela tentou falar, tentar contar a Ethan o que Daniel tinha feito. Mas quando ela abriu a boca, apenas um som áspero e ofegante emergiu. Não tente falar, disse Ethan gentilmente. Ele ajustou a máscara de oxigênio sobre o rosto dela. Sua garganta está gravemente ferida. Você precisa descansar. Descansar. Como se ela pudesse descansar, sabendo que Daniel estava seguindo atrás deles. Como se ela pudesse fechar os olhos sem ver as mãos dele em volta da sua garganta. Sem contar aqueles segundos. 1 até 15. De 16 até a morte. Raquel monitorou o batimento cardíaco da bebê através de um Doppler fetal pressionado contra a barriga inchada de Becca. O som preencheu o pequeno espaço. Rápido, irregular, angustiado. A bebê está taquicárdica, relatou Raquel. Frequência cardíaca de 180. Ela está em sofrimento. Eles continuavam dizendo ela, a filha de Becca. A bebê que deveria nascer em 2 meses, que deveria ter um berçário com paredes amarelas e móveis brancos, que deveria ter um pai que a amasse. Mas o pai dela tinha tentado matar os dois. A ambulância atingiu um buraco. O corpo de Becca sacudiu na maca. A dor explodiu através da sua garganta, através do seu peito, onde Raquel tinha feito compressões, através do seu coração. Quase lá, disse Ethan. Ele tinha olhos bondosos. Becca se concentrou nesses olhos. Não no rosto de Daniel em sua memória. Não no chão da cozinha. Não na contagem. Apenas nesses olhos bondosos que prometiam segurança. Mas ela já tinha acreditado nas promessas de Daniel também. A ambulância parou na entrada da emergência. As portas traseiras se abriram. Funcionários do hospital de scrubs azuis correram para fora. Doutora Clara Paixão liderou a equipe. Ela tinha 48 anos, com fios prateados nos cabelos escuros e o jeito prático de quem já tinha visto de tudo. O que temos? Perguntou a doutora Paixão, enquanto eles levavam Becca para dentro. Mulher de 29 anos, 34 semanas de gestação, relatou Ethan. Encontrada inconsciente, sem pulso. RCP realizada por aproximadamente 4 minutos antes de conseguirmos o batimento cardíaco de volta. Trauma significativo na garganta. Possível estrangulamento. O marido alega que ela caiu da escada. Os olhos da doutora Paixão se estreitaram. Alega? Lesões não consistentes com uma queda, disse Ethan. E a paciente ficou extremamente agitada quando viu o marido pela janela da ambulância. Eles passaram pelas portas automáticas para as luzes brilhantes do departamento de emergência. Fluorescentes, fortes, expondo. Becca apertou os olhos contra o brilho. Sala de trauma 3, ordenou a doutora Paixão. E me chamem a obstetrícia para uma consulta agora. Essa bebê está em apuros. Eles transferiram Becca da maca para a cama do hospital. Mãos por toda parte. Cortando o vestido de grávida rasgado dela, conectando monitores, iniciando linhas intravenosas. Os sons a atingiram, máquinas apitando, vozes urgentes, o guincho das rodas no linóleo. Rebecca, eu sou a doutora Paixão, disse a médica, inclinando-se no campo de visão de Becca. Você está no Hospital Central. Você passou por algo terrível, mas você está viva. E vamos cuidar de você e da sua bebê. Você consegue me ouvir? Pisque uma vez para sim. Becca piscou. Uma vez. Bom, agora ouça com atenção. Eu preciso examinar seus ferimentos. Parte disso vai doer. Mas eu preciso que você fique o mais calma possível pela sua bebê. Você consegue fazer isso? Becca piscou novamente.
Os dedos da doutora Paixão sondaram gentilmente a garganta de Becca. A expressão dela se endureceu. Hematomas significativos, petequias bilateralmente, marcas de ligadura, possível dano na cartilagem tireoide. Ela olhou para sua enfermeira. Tirem fotos, documentem tudo e chamem a segurança. Quero alguém estacionado fora deste quarto. Doutora, a delegada Sara Bittencourt está aqui, disse uma jovem enfermeira da porta. Ela disse que o setor de emergência ligou sobre um possível caso de violência doméstica. Mande-a entrar, disse a doutora Paixão, e mantenham o marido fora. Eu não me importo com o que ele diga. Ele não entra neste quarto até que eu autorize. A delegada Sara Bittencourt entrou na sala de trauma como se fosse a dona dela. Ela tinha 41 anos, com olhos cansados, que tinham visto muitas mulheres em camas de hospital. Muitos acidentes. Muitas quedas da escada. Ela se aproximou da cama de Becca com cuidado. Senhora Mendes, eu sou a delegada Bittencourt. Sua vizinha ligou para a polícia. Ela viu o que aconteceu pela janela dela. Ela viu seu marido atacá-la. Você está segura agora. Ele não pode te alcançar aqui. Lágrimas escorreram dos cantos dos olhos de Becca. Alguém tinha visto. Alguém sabia. Ela não estava sozinha com as mentiras dele. Eu preciso que você responda a algumas perguntas, continuou a delegada Bittencourt. Mas a doutora Paixão me disse que você não pode falar ainda. Você consegue escrever? A doutora Paixão entregou a Becca uma prancheta com papel e caneta. As mãos de Becca tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-la, mas ela forçou os dedos a agarrarem a caneta. Forçou-se a escrever. As letras saíram trêmulas e irregulares, como uma criança aprendendo a escrever, ou uma mulher aprendendo a dizer a verdade. Daniel fez isso. 4 palavras. As 4 palavras mais importantes da sua vida. A delegada Bittencourt tirou uma foto da nota com o celular. Obrigada, Rebecca. Isso é muito corajoso. Eu preciso que você saiba que seu marido está detido na sala de espera. Ele não vai a lugar nenhum sem falar comigo primeiro. Uma enfermeira entrou correndo no quarto. Doutora, o marido está tentando ir embora. Ele diz que precisa descansar um pouco. Que isso tem sido traumático para ele. O maxilar da delegada Bittencourt se apertou. Traumático para ele. Ela se virou para Becca. Eu volto em 1 minuto. Não se preocupe. Ele não vai a lugar nenhum. A delegada saiu. A doutora Paixão continuou o exame. Ela pressionou o estetoscópio na barriga de Becca. Ouviu. Franziu a testa. A frequência cardíaca da bebê está totalmente desregulada, ela disse. Precisamos levá-la para monitoramento, mas primeiro preciso lhe perguntar uma coisa. Ela baixou a voz. Certificou-se de que só Becca pudesse ouvir. Você ficou inconsciente em algum momento? Você parou de respirar? Becca acenou com a cabeça. Por quanto tempo? Becca levantou 4 dedos, depois moveu os lábios na palavra minutos. O rosto da doutora Paixão empalideceu. 4 minutos sem oxigênio. E vocês 2 estão vivas. Ela apertou a mão de Becca. Isso é um milagre, querida. Um milagre genuíno. Mas Becca não se sentia milagrosa. Ela se sentia estilhaçada, como a cafeteira no chão da cozinha. Quebrada em 1000 pedaços que nunca poderiam ser remontados. No corredor, a delegada Bittencourt alcançou Daniel Magalhães. Ele estava indo em direção à saída, chaves do carro na mão. Senhor Magalhães, ela chamou. Eu preciso falar com o senhor. Daniel se virou. O rosto dele estava perfeitamente arranjado. Preocupação. Medo. Dor. Eu realmente preciso ir para casa, dormir algumas horas. Isso tem sido incrivelmente estressante. Tenho certeza que sim, disse a delegada Bittencourt. A voz dela era monótona. Sua esposa grávida quase morrendo. Muito estressante. Para o senhor. A senhora não entende, disse Daniel.
Eu tenho tentado cuidar dela. A gravidez a deixou tão emotiva, instável. Ela cai o tempo todo. Eu a avisei sobre aquelas escadas. Senhor Magalhães, eu preciso que o senhor venha comigo para a delegacia para dar um depoimento formal. Agora? Isso não pode esperar até amanhã de manhã? Sua esposa foi encontrada com marcas de estrangulamento na garganta, petequias, lesões completamente inconsistentes com o cair da escada. Então, não pode esperar. A máscara de Daniel escorregou por apenas um segundo. Os olhos dele ficaram frios. Então ele piscou e o marido preocupado retornou. Isso é um absurdo. Eu nunca machucaria a Becca. Eu a amo acima de tudo. Tenho certeza que sim, disse a delegada Bittencourt. Agora vamos ter essa conversa. Ela conduziu Daniel pelo corredor. Ele a seguiu, ainda encenando, ainda vendendo a história. Mas as mãos dele continuavam se fechando em punhos. As mesmas mãos que tinham espremido a vida da sua esposa 1 hora atrás. De volta à sala de trauma, uma nova visitante chegou. Becca a ouviu antes de a ver. Onde ela está? Onde está a minha filha? Margarida Alves irrompeu pela porta como uma força da natureza. Ela tinha 52 anos, com cabelos grisalhos que ela nunca se preocupava em tingir e uma coluna de aço puro. Ela tinha sido professora por 30 anos. Ela tinha criado Becca sozinha depois que o marido dela morreu. E ela estava esperando por este telefonema por 5 anos. Margarida correu para a cama de Becca. O rosto dela se desfez quando viu as marcas na garganta da filha. Oh, bebê. Oh, minha menina. Becca estendeu a mão para a mãe. Margarida pegou a mão dela e a segurou entre as duas suas. As mãos dela eram quentes, sólidas, reais, seguras. Eu trouxe sua mala de noite, disse Margarida. A voz dela falhou. Eu a tinha feito há 3 anos, no meu armário, por precaução, caso este dia chegasse. Becca encarou a mãe. 3 anos. A mãe dela sabia. Tinha visto o que Becca mantinha escondido. Tinha se preparado para este momento, enquanto Becca insistia que estava tudo bem. Eu deveria ter dito algo, sussurrou Margarida. Eu deveria ter forçado você a deixá-lo, mas você não estava pronta para ouvir, e eu estava com tanto medo que forçar você a escolher ele em vez de mim, em vez de você mesma. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu sinto muito por ter esperado você quase morrer antes de eu poder ajudar você. Becca balançou a cabeça, apertou a mão da mãe, usou a outra mão para escrever na prancheta. Não é sua culpa, é minha. Não, disse Margarida ferozmente. A culpa é de Daniel, somente dele. Você foi uma vítima, mas você está viva, e vamos garantir que ele pague pelo que fez. A doutora Paixão se aproximou com uma cadeira de rodas. Precisamos levá-la para cima, Rebeca. A equipe de obstetrícia está esperando. Sua mãe pode ir com você. Eles transferiram Becca para a cadeira de rodas. Margarida a empurrou ela mesma. Recusou-se a deixar qualquer outra pessoa tocar na filha. Enquanto se moviam pelos corredores, Becca vislumbrou através de uma janela a sala de espera. Daniel sentado com a delegada Bittencourt. Uma advogada havia chegado. Uma mulher em um terno caro. A mãe dele já devia ter ligado. A família Magalhães fechando as fileiras. Daniel olhou para cima. Por apenas um momento, os olhos dele encontraram os de Becca através do vidro. Ela não viu nada ali. Sem amor, sem remorso, sem reconhecimento do que ele tinha feito. Apenas cálculo, planejamento. Como consertar isso? Como vencer? Becca desviou o olhar primeiro. Ela tinha desviado o olhar da verdade por 5 anos. Mas ela não desviaria mais. Eles chegaram à maternidade. Uma equipe de enfermeiras assumiu. Mais monitores. Mais equipamentos. Eles prenderam cintos em volta da barriga de Becca
para rastrear o batimento cardíaco da bebê e as contrações dela. Você está tendo contrações, disse uma das enfermeiras gentilmente. Não são fortes ainda, mas o trauma a colocou em trabalho de parto prematuro. Vamos tentar pará-lo, ganhar mais algumas semanas para a sua bebê, mas precisamos estar preparadas para qualquer coisa. Becca assentiu. Ela entendeu. Sua filha poderia chegar esta noite. 2 meses antes. Minúscula. Vulnerável. Por causa do que Daniel tinha feito. A doutora Paixão retornou com uma assistente social. Uma mulher com olhos bondosos e uma voz suave. Rebeca, eu sou Linda Silva, disse ela. Não tenho parentesco com seu marido, acrescentou rapidamente. Eu estou aqui para ajudá-la a entender suas opções. Ela puxou uma cadeira ao lado da cama. Falou baixinho. Respeitosamente, o que aconteceu com você esta noite é tentativa de homicídio. A delegada Bittencourt está montando um caso. Sua vizinha testemunhou a agressão. A evidência médica é esmagadora, mas você precisa saber o que vem a seguir. Linda explicou o processo. Investigação policial. Possível prisão. Ordem de restrição. A longa jornada através do sistema legal. Seu marido provavelmente será liberado sob fiança dentro de 48 horas, disse Linda. Nós vamos conseguir uma ordem protetiva de emergência, mas você precisa de um lugar seguro para ficar. Um lugar onde ele não possa te encontrar. Ela virá para casa comigo, disse Margarida firmemente. Eu tenho um sistema de segurança. Eu tenho uma espingarda. Eu tenho 30 anos de raiva prontos para proteger a minha filha. Apesar de tudo, Becca quase sorriu. Sua mãe, pequena e feroz e absolutamente aterrorizante ao proteger seus filhos. A outra coisa, disse Linda cuidadosamente. A família do seu marido. Eles têm recursos, dinheiro, conexões. Isso não será fácil. Nada que valha a pena é fácil, respondeu Margarida. Mas não vamos recuar. A enfermeira que monitorava o batimento cardíaco da bebê franziu a testa. Doutora, a frequência cardíaca está caindo de novo. Estamos em 90. A doutora Paixão se moveu rapidamente. Ajustou os monitores. Checou as leituras. Tragam-me um ultrassom agora. Uma máquina portátil apareceu. Eles esguicharam gel frio na barriga de Becca. O transdutor de ultrassom se moveu pela pele dela. Na tela, Becca viu a filha. Sua filha minúscula e perfeita. O coração tremeluzindo, lutando para continuar batendo. O cordão, disse a doutora Paixão. Está comprimido. A bebê não está recebendo oxigênio suficiente. A própria garganta danificada de Becca começou a se fechar em pânico. Sua bebê não conseguia respirar. Assim como ela não conseguia respirar quando a mão de Daniel apertou e apertou e apertou. Rebeca, olhe para mim, comandou a doutora Paixão. Sua bebê é forte. Ela sobreviveu a 4 minutos de você estar morta. Ela é uma lutadora, assim como a mãe dela. Mas precisamos mantê-la calma. Você consegue fazer isso? Becca forçou-se a respirar lentamente através da máscara de oxigênio. Forçou-se a relaxar. Por sua filha. Tudo por sua filha. A frequência cardíaca da bebê se estabilizou. Voltou para 100. Depois 120. Ainda não estava perfeita, mas estava viva. Está melhor, disse a doutora Paixão. Nós vamos monitorar vocês duas muito de perto esta noite. Ao primeiro sinal de sofrimento sério, faremos uma cesariana de emergência. Sua bebê será prematura, mas viável. Temos uma excelente UTI neonatal aqui. As horas se arrastaram. Margarida nunca saiu do lado de Becca. Segurou a mão dela, acariciou o cabelo dela, sussurrou força no ouvido da filha. Lá fora, Ethan Santos terminou o turno dele, mas ele não conseguia parar de pensar em Rebeca Mendes.
no terror nos olhos dela quando ela viu o marido, nas marcas na garganta dela. Ele ligou para o pai. O senador Jaime Santos atendeu no segundo toque. Ethan, são 2 da manhã. Eu sei, pai. Me desculpe, mas eu preciso falar com o senhor sobre uma coisa. Ethan explicou o que tinha visto. A tentativa de homicídio. A mulher que ele tinha trazido de volta à vida. O monstro que era o marido. Você fez a coisa certa ao denunciar, disse o senador Santos. Mas, filho, você precisa ficar fora disso agora. Não é mais o seu caso. Eu sei, disse Ethan. Mas, pai, ela olhou para mim como se eu fosse a única esperança dela. E eu continuei pensando na mamãe. Silêncio do outro lado da linha. A mãe de Ethan tinha estado em um casamento abusivo antes de conhecer o senador Santos. Ela tinha escapado por pouco com a vida. Isso foi há 30 anos. Mas algumas feridas nunca cicatrizam totalmente. O que você precisa? Perguntou o senador Santos finalmente. Apenas fique de olho no caso. Certifique-se de que não desapareça. Certifique-se de que ela obtenha justiça. Eu vou fazer algumas ligações pela manhã, prometeu o pai. Ethan desligou. Sentou-se no carro no estacionamento do hospital e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não estava se afastando disso. Dela. Algumas pessoas valiam a pena ser salvas. Valiam a pena lutar. Rebecca Mendes era uma delas. A delegada Sarah Bittencourt era policial há 19 anos. Ela tinha aprendido a ler as pessoas do mesmo jeito que outras pessoas leem livros. E Daniel Magalhães era um best-seller de mentiras. Ele estava sentado à sua frente na sala de interrogatório às 3 da manhã. A advogada cara dele, Patrícia Vasconcelos, sentada ao lado dele como um falcão, protegendo sua presa. As mãos de Daniel repousavam calmamente na mesa. Sem inquietação, sem energia nervosa, apenas com postura ensaiada. Vamos repassar isso mais uma vez, disse a delegada Bittencourt. O senhor alega que sua esposa caiu da escada. Isso está correto, respondeu Daniel. A voz dele era firme, razoável. Eu estava no escritório de casa trabalhando em portfólios de clientes. Eu ouvi um estrondo. Eu encontrei Becca no pé da escada. E as marcas na garganta dela? Ela deve ter se agarrado quando caiu. Pânico. A senhora sabe como as pessoas reagem nessas situações. A delegada Bittencourt colocou uma foto na mesa, um close-up da garganta de Becca. Os hematomas em forma de dedos claros e distintos. Essas marcas mostram 4 dedos de um lado da garganta dela e um polegar do outro. Padrão clássico de estrangulamento. Daniel mal olhou para a foto. Eu não sei o que dizer à senhora. Eu a encontrei assim. Sua vizinha viu o senhor pela janela. Viu o senhor estrangulando a sua esposa. Patrícia Vasconcelos se inclinou para a frente. Meu cliente não responderá a boatos. Dona Sofia tem 82 anos. A visão dela é questionável, na melhor das hipóteses. Ela deu um depoimento muito detalhado, disse a delegada Bittencourt. Até a cor do vestido que a esposa do seu cliente estava usando. A cafeteira que caiu, a hora exata, 21h47. O maxilar de Daniel se apertou quase imperceptivelmente. Dona Sofia sempre foi excessivamente interessada em nossas vidas. Ela assiste pela janela constantemente. É invasivo. Ou ela é uma vizinha preocupada, respondeu a delegada Bittencourt. Uma testemunha de tentativa de homicídio. Delegada, interrompeu Patrícia. A menos que a senhora tenha evidências reais além do depoimento de uma idosa com visão ruim, sugiro que encerremos esta conversa. Meu cliente passou por uma experiência traumática. Sua esposa grávida quase morreu. Ele está exausto. Ele precisa descansar. A delegada Bittencourt queria estender a mão e sacudir os dois. Daniel era quem precisava descansar, não a esposa dele que tinha sido estrangulada até a morte e revivida, não a bebê que estava lutando pela vida na maternidade, mas ela manteve a voz calma, profissional.
Senhor Magalhães, o senhor possui uma arma? Daniel piscou. A pergunta o pegou de surpresa. Por que isso é relevante? Apenas responda à pergunta. Não, eu não possuo uma arma. O senhor tem acesso a alguma arma? Patrícia levantou a mão. Meu cliente não vai responder a isso. Essa linha de questionamento é completamente inapropriada. A delegada Bittencourt tentou outro ângulo. Senhor Magalhães, como o senhor descreveria o seu casamento? O rosto de Daniel se suavizou. A encenação começou. Éramos felizes. Muito felizes. Becca e eu nos conhecemos há 6 anos, em um evento de caridade. Foi amor à primeira vista. Casamos depois de 1 ano. Estávamos tentando começar uma família. Quando ela engravidou, eu fiquei nas nuvens. Eu estava muito animado para ser pai. Sua esposa já o acusou de abuso antes? Nunca, porque eu nunca levantei a mão para ela. Eu nunca machucaria a Becca. Eu a amo. Amor. Essa palavra de novo. Daniel continuava a dizer, mas a delegada Bittencourt tinha visto amor. Amor de verdade. Amor era a esposa dela em casa agora, preocupada com a sua segurança. Amor era respeito e cuidado, e escolher o bem-estar da outra pessoa em vez da sua própria conveniência. Isso não era amor. Isso era posse. E quanto às irregularidades financeiras no seu trabalho? Perguntou a delegada Bittencourt. O dinheiro faltando nas contas dos clientes? A compostura de Daniel rachou por apenas 1 segundo. Tempo suficiente para a delegada Bittencourt ver a verdade por baixo. Isso é ridículo, ele disse. Eu sou um consultor financeiro com um histórico impecável. Eu nunca roubaria de clientes. Mas sua esposa descobriu evidências de que o senhor estava. Ela o confrontou esta noite. Foi por isso que o senhor tentou matá-la. Isso é completamente inapropriado, disse Patrícia. Ela se levantou. Terminamos aqui. Ou a senhora indicia meu cliente, ou o libere. Agora. A delegada Bittencourt queria indiciá-lo. Queria prendê-lo e jogar a chave fora. Mas ela precisava de mais tempo. Precisava dos relatórios médicos finalizados. Precisava interrogar Becca quando ela pudesse falar. Precisava construir um caso à prova de falhas. O senhor está livre para ir, ela disse finalmente. Por enquanto, não saia da cidade, não se aproxime da sua esposa. Eu entrarei em contato. Daniel se levantou, ajeitou a camisa. Eu quero ver a Becca para ter certeza de que ela está bem. Não, disse a delegada Bittencourt categoricamente. O senhor está proibido de entrar no hospital. Se tentar vê-la, será preso por violar a ordem protetiva de emergência. Ordem protetiva? Sussurrou Daniel. A máscara dele escorregou de novo. A senhora não pode fazer isso. Já foi feito. O juiz assinou há 1 hora. Patrícia pegou o braço de Daniel. Conduziu-o em direção à porta. Vamos lutar contra isso no tribunal. Eles foram embora. A delegada Bittencourt sentou-se sozinha na sala de interrogatório. Ela pegou o celular. Encontrou os contatos de que precisava. Discou. Bittencourt? Respondeu uma voz sonolenta. São 3 da manhã. Eu sei, Nina, mas eu preciso de você neste caso. Nina Rodrigues era a melhor promotora do escritório da Promotoria Distrital. Ela era especializada em casos de violência doméstica. Ela tinha um interesse pessoal. A própria irmã dela tinha sido morta por um namorado abusivo 10 anos atrás. Conte-me, disse Nina. Ela estava totalmente acordada agora. A delegada Bittencourt explicou tudo. O estrangulamento, os 4 minutos sem pulso, a testemunha, a evidência. Jesus, Nina respirou. Ela está viva? Depois de 4 minutos? Ela está viva. A bebê está viva. É um milagre. Milagres rendem boas manchetes, disse Nina. Mas precisamos de mais do que milagres. Precisamos de um caso à prova de falhas. O que temos? Testemunho da vizinha. Evidência médica.
fotos das lesões, o depoimento escrito da vítima identificando o marido como o agressor, a linguagem corporal dele durante o interrogatório. Meu instinto. Seu instinto não se sustenta no tribunal, respondeu Nina, mas todo o resto pode. Eu vou apresentar a denúncia logo na segunda-feira de manhã. Tentativa de homicídio, agressão com intenção de matar. Vamos enterrar esse cara. A família dele tem dinheiro, alertou a delegada Bittencourt. Conexões. Eles contrataram Patrícia Vasconcelos. Ela não é barata. Eu não me importo se eles contrataram o fantasma de Rui Barbosa, disse Nina. Ninguém estrangula uma mulher grávida e sai impune. Não no meu turno. Elas desligaram. A delegada Bittencourt permitiu-se um pequeno sorriso. Nina Rodrigues era como um bulldog. Depois que ela cravava os dentes em um caso, ela nunca soltava. Enquanto isso, no hospital, um tipo diferente de encenação estava começando. Vanessa Magalhães entrou na emergência como a realeza entrando no casebre de um camponês. Ela tinha 58 anos, com cabelo perfeitamente tingido e um guarda-roupa que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Ela tinha pérolas no pescoço, saltos de grife, um rosto congelado por procedimentos caros, em uma expressão permanente de leve desaprovação. Ela se aproximou do balcão da enfermagem. Eu estou aqui para ver Rebeca Mendes. Ela é minha nora. A enfermeira levantou os olhos do computador. Sinto muito, senhora. A senhora Mendes está na maternidade. Apenas família imediata é permitida no momento. Eu sou a família imediata, disse Vanessa friamente. Meu filho é o marido dela. O bebê dela é meu neto. A senhora Mendes solicitou que não recebesse visitantes, exceto a mãe dela. Esses são os desejos dela. Os lábios de Vanessa se estreitaram. Isso é um absurdo. Ela está sendo dramática. Hormônios da gravidez. Eu preciso vê-la, para ter certeza de que ela está sendo cuidada adequadamente. Eu garanto à senhora que ela está recebendo excelentes cuidados. Agora, se a senhora me der licença. A senhora sabe quem eu sou? A voz de Vanessa se elevou. Várias pessoas na sala de espera se viraram para olhar. Meu marido é Pedro Magalhães. Nós estamos no conselho do hospital. Nós doamos uma ala inteira no ano passado. Eu sugiro que a senhora me deixe passar antes que eu fale com a administração sobre a sua grosseria. A enfermeira permaneceu calma. Ela já tinha lidado com parentes que se achavam no direito antes. Senhora, os desejos da paciente se sobrepõem às doações do conselho. A senhora Mendes tem o direito de recusar visitantes. Se a senhora quiser deixar um recado, eu posso transmitir. O rosto de Vanessa corou, mas ela forçou um sorriso. Tocou nos olhos com um lenço que tirou da sua bolsa de grife. A encenação para a sala de espera. Por favor, apenas diga a ela que eu estive aqui. Diga a ela que todos nós estamos muito preocupados. Diga a ela que Daniel está transtornado de dor. Dor, como se a morte da esposa fosse algo que tivesse acontecido com ele. A enfermeira assentiu. Eu a avisarei que a senhora passou por aqui. Vanessa saiu, mas não foi longe. Ela encontrou Margarida Alves na lanchonete. Margarida tinha descido para tomar um café. Precisava de 5 minutos longe dos monitores e apitos e da garganta machucada da filha. Margarida, disse Vanessa. Ela fez o nome de Margarida soar como um insulto. Precisamos conversar. Margarida se virou, pousou o café. Senhora Magalhães, eu não esperava vê-la aqui. Claro que estou aqui. A esposa do meu filho quase morreu. Minha neta está em perigo. Isso é uma crise familiar. É um crime, corrigiu Margarida. Seu filho tentou assassinar a minha filha. Elas ficaram na lanchonete quase vazia. 2 mães, uma defendendo um monstro, outra defendendo uma vítima. Vanessa se aproximou, baixou a voz. Sejamos honestas uma com a outra. Sua filha sempre foi instável, emotiva. Ela prendeu meu filho com a gravidez.
Ele ia terminar com ela. O bebê foi uma tentativa desesperada de mantê-lo. As mãos de Margarida se fecharam em punhos. Minha filha foi estrangulada pelo seu filho. Ela ficou morta por 4 minutos. Uma testemunha viu tudo. Uma testemunha que mal consegue ver, disse Vanessa com desdém. Dona Sofia é senil. Todo mundo sabe disso. A evidência médica não mente. A evidência médica pode ser interpretada de várias maneiras. A voz de Vanessa baixou ainda mais. Daniel tem um futuro brilhante, uma carreira em finanças, conexões, oportunidades. Sua filha é uma enfermeira que largou o emprego. Ela não tem nada. Ela não é nada. Por que você gostaria de destruir a vida do meu filho por causa disso? Margarida encarou a mulher à sua frente, para o cabelo perfeito e as pérolas caras, para a sua completa falta de humanidade. Seu filho se destruiu, disse Margarida calmamente, quando ele colocou as mãos em volta da garganta da minha filha, quando ele espremeu a vida dela, quando ele tentou matar o próprio filho. Ele fez isso. Não a Becca. Ele. Vanessa ajeitou as pérolas. O gesto foi inconsciente, automático, mantendo a aparência mesmo enquanto defendia a tentativa de homicídio. Veremos o que um júri pensa, disse Vanessa, quando eles ouvirem sobre a instabilidade da Becca, o histórico de depressão dela, a necessidade desesperada dela de prender um homem de sucesso. Veremos em quem eles vão acreditar. Eles vão acreditar na verdade, respondeu Margarida. Eles vão acreditar nos hematomas e nos relatórios médicos. E na vizinha que viu tudo. Eles vão acreditar na minha filha quando ela testemunhar sobre os anos de abuso que ela suportou. Abuso? Vanessa riu. Foi um som frio e frágil. Daniel deu tudo a ela. Uma casa linda, segurança financeira, um estilo de vida que ela nunca poderia ter bancado sozinha. E é assim que ela o recompensa, com falsas acusações. Margarida pegou o café. Começou a se afastar. Então ela se virou. A senhora criou um monstro, senhora Magalhães, e a senhora está o protegendo em vez de procurar ajuda para ele. Eu quase sinto pena da senhora. Quase. Ela deixou Vanessa sozinha na lanchonete. Voltou para a filha. Para a verdade. Em sua cama de hospital, Becca estava entrando e saindo do sono. A medicação para a dor deixava tudo confuso. Mas mesmo no sono, ela sentia as mãos de Daniel na garganta dela. Contava os segundos. Via o rosto dele sobre ela. Ouviu-o mentir para a polícia. Ela acordou assustada. Os monitores apitaram mais rápido. A bebê dela chutou. Ativa agora. Viva. A delegada Bittencourt apareceu na porta. Senhora Mendes, sinto muito incomodá-la, mas eu preciso colher seu depoimento formal, quando a senhora estiver pronta. Becca assentiu. Estendeu a mão para o bloco de notas ao lado da cama. A garganta doía muito para falar, mas ela podia escrever. Ela escreveria cada palavra da verdade. A delegada Bittencourt puxou uma cadeira. Pode levar o seu tempo. Comece do começo. Becca começou a escrever. A caligrafia dela estava trêmula, mas legível. Ela escreveu sobre as mensagens de texto que encontrou, sobre confrontar Daniel, sobre a raiva dele. Ela escreveu sobre as mãos dele na garganta dela, sobre contar segundos, sobre morrer no chão da cozinha. Ela escreveu sobre acordar e ver o rosto dele na ambulância, sobre o terror, sobre entender que aquilo não era um acidente ou um erro, aquilo era homicídio. A delegada Bittencourt leu enquanto Becca escrevia. A expressão dela se endureceu a cada linha. Isso é bom, ela disse quando Becca finalmente parou. Isso é muito bom, mas eu preciso prepará-la para o que vem a seguir. Os advogados de Daniel contrataram advogados caros. Eles vão tentar desacreditá-la. Eles vão dizer que você é mentalmente instável, que você inventou isso, que você se machucou. Becca escreveu. Eu sei.
Eles vão vasculhar o seu passado, procurar por qualquer coisa que possam usar contra você, registros médicos antigos, sessões de terapia, qualquer coisa para fazer você parecer não confiável. Eu sei, e vai ser difícil, muito difícil, testemunhar, enfrentá-lo no tribunal, reviver isso. Becca escreveu mais 4 palavras. Depois a sublinhou 2 vezes. Eu vou fazer isso. A delegada Bittencourt sorriu. Foi o primeiro sorriso real desde que ela tinha entrado no hospital. Tudo bem, então. Vamos pegar esse desgraçado. Às 4 da manhã, Daniel Magalhães estava sentado no escritório da sua advogada. Patrícia Vasconcelos espalhou documentos pela mesa, montando a defesa. O testemunho da vizinha será difícil de desacreditar, ela disse. Mas não impossível. Atacamos a credibilidade dela, a idade dela, a visão dela, a distância da janela dela para a sua. Criamos uma dúvida razoável. E a Becca? Perguntou Daniel. E se ela testemunhar? Destruímos a credibilidade dela primeiro. Ela tem algum histórico de problemas de saúde mental? Ela procurou um terapeuta depois que o pai dela morreu, quando tinha 22 anos. Perfeito. Vamos conseguir esses registros. Pintá-la como instável, dada a delírios. Diremos que os hormônios da gravidez a deixaram paranoica, que ela o atacou, que o senhor estava se defendendo. A evidência médica pode ser interpretada de diferentes maneiras. Marcas de estrangulamento podem ser auto-infligidas em casos extremos. Vamos encontrar uma testemunha especialista para depor sobre isso. Daniel se recostou na cadeira. Quais são as minhas chances? Patrícia o encarou. Com a minha ajuda? 60-40 a seu favor. Mas, Daniel, eu preciso que você entenda uma coisa. Isso só funciona se você mantiver a história, sem vacilar, sem admissões, sem demonstrar remorso. Eu não sinto muito, disse Daniel. Becca atraiu isso para si mesma. Se ela tivesse ficado quieta sobre o dinheiro, nada disso teria acontecido. A expressão de Patrícia não mudou. Ela já tinha defendido monstros antes. Lembre-se dessa certeza, ela disse. O senhor precisará dela no tribunal. De volta ao hospital, o amanhecer chegou. Uma luz rosa suave filtrava pelas janelas. Becca estava acordada, observando o batimento cardíaco da sua bebê no monitor. Forte agora, constante. Ela tinha morrido na noite passada. Por 4 minutos ela se foi, mas algo a puxou de volta. Uma força mais forte do que as mãos de Daniel, mais forte do que a raiva dele. Sua filha a tinha mantido o coração batendo. Tinha se recusado a soltar. Becca colocou a mão na barriga. Sentiu a bebê se mover sob a palma dela. Nós sobrevivemos, ela sussurrou. A voz dela estava rouca, quebrada, mas estava lá. Nós vamos continuar sobrevivendo. Eu prometo a você. Eu prometo. Fora do quarto dela, Ethan Santos tinha retornado. Ele não estava oficialmente de plantão, mas ele não conseguia ficar longe. Ele se encostou na parede. Ficou de guarda. Certificou-se de que Daniel Magalhães não chegasse perto daquele andar. Algumas promessas valiam a pena ser mantidas. Algumas pessoas valiam a pena ser protegidas. E Rebeca Mendes tinha acabado de se tornar a causa dele. 3 dias após o ataque, Becca recebeu alta do hospital. A garganta dela ainda estava danificada. A voz dela era apenas um sussurro, mas a bebê estava estável, sem sinais de sofrimento imediato, sem necessidade de parto de emergência. Ainda não. Margarida levou a filha para a sua casa do outro lado da cidade, longe do bairro suburbano onde Daniel ainda vivia, longe da cozinha onde Becca tinha morrido, longe de tudo o que costumava ser normal. A casa era um rancho pequeno, com um quintal cercado e rosas crescendo ao longo da calçada da frente.
Margarida morava ali há 25 anos. Tinha criado Becca ali depois que o marido dela morreu. Tinha mantido um quarto intacto, esperando pelo dia em que a filha pudesse precisar voltar para casa. Esse dia era hoje. Elas pararam na garagem. Graça Oliveira já estava esperando na varanda da frente. Ela tinha sido a melhor amiga de Becca desde o primeiro ano da faculdade. Elas tinham sido colegas de quarto, irmãs de fraternidade, madrinhas nos casamentos uma da outra. Bem, Becca tinha sido madrinha de Graça. Graça não tinha sido convidada para o casamento de Becca. Daniel tinha insistido em uma cerimônia pequena. Apenas a família. Ninguém desnecessário. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Graça desceu correndo os degraus assim que o carro parou. Abriu a porta do passageiro e começou a chorar quando viu o rosto de Becca. "Oh, meu Deus!" soluçou Graça. "Oh, Becca, oh, querida." Becca tentou sorrir, mas o rosto dela doía. Tudo doía. Ela deixou Graça ajudá-la a sair do carro. Deixou a amiga envolvê-la em um abraço cuidadoso que evitava tocar a garganta dela. "Eu estou aqui", sussurrou Graça. "O que você precisar, eu não vou embora." Elas entraram. A casa cheirava a comida de Margarida, sopa de galinha fervendo no fogão, pão fresco no balcão, comida reconfortante, comida curativa. Mas Becca não podia comer ainda. A garganta dela estava muito danificada. Tudo tinha que ser suave, líquido, pequenas mordidas que doíam ao engolir. Margarida tinha transformado o antigo quarto de Becca em um santuário. Lençóis limpos na cama, almofadas macias, cortinas fechadas contra o sol da tarde. Monitor de bebê na mesa de cabeceira pronto para quando Alice chegasse. Alice. Elas tinham escolhido o nome juntas, Becca e Daniel. Quando ela pensava que eles estavam construindo uma família, agora o nome parecia manchado, reivindicado por um homem que tinha tentado matar os dois. Mas não. Becca se recusou a deixar ele levar isso também. Alice Graça Mendes. Sua filha teria o nome da sua avó como segundo nome. Graça pelo segundo nome da amiga que nunca a abandonou. Graça pela segunda chance que lhe tinha sido dada. "Eu trouxe o seu laptop", disse Graça. Ela o colocou na cômoda. "Eu pensei que você pudesse querer, para trabalhar nas inscrições para a pós-graduação, ou o que fosse." Pós-graduação. Becca tinha planejado voltar para o mestrado depois que o bebê nascesse. Daniel a tinha desencorajado, dito que ela deveria se concentrar em ser mãe, que um mestrado era desnecessário, que ele ganhava dinheiro suficiente para os dois. Outro sinal de alerta que ela tinha ignorado. "Além disso", continuou Graça. Ela baixou a voz. Olhou para a porta para ter certeza de que Margarida não estava ouvindo. "Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu não queria dizer nada no hospital, mas eu acho que é importante." Ela abriu o laptop. Entrou na conta de armazenamento na nuvem de Becca. Abriu uma pasta que Becca tinha criado meses atrás. "Você se lembra quando estava preocupada com o comportamento de Daniel?" perguntou Graça. "Você me ligou chorando. Disse que achava que estava ficando louca. Que ele continuava te dizendo que as coisas nunca aconteceram quando você sabia que aconteceram." Becca se lembrou. 6 meses atrás. Talvez mais. O abuso psicológico tinha começado lentamente. Pequenas coisas. Ele movia as chaves do carro dela e depois jurava que não as tinha tocado. Dizia a ela sobre planos que eles supostamente fizeram quando ela não tinha memória de ter concordado. Acusava-a de dizer coisas que ela nunca disse. Ela tinha pensado que estava perdendo a cabeça. Cérebro de grávida. Hormônios. Algo errado com ela. Mas uma noite, depois que Daniel negou um comentário particularmente cruel que ele fez sobre o peso dela, Becca tinha começado a documentar, anotando conversas.
datas, horários, o que ele disse, o que ele fez, criando um registro ao qual ela pudesse recorrer quando ele tentasse reescrever a história. O diário tinha crescido. 2 anos de entradas. Pequenas crueldades que somavam algo monstruoso. Eu encontrei isso ontem, disse Graça. Enquanto eu estava na sua casa arrumando suas roupas. Seu laptop estava no quarto. Daniel não pensou em procurá-lo. Ele estava muito ocupado encobrindo os rastros lá embaixo. Ela abriu o documento. Rolou pelas entradas. Centenas delas. 15 de março. Daniel me disse que eu estava gorda no meu vestido. Quando fiquei chateada, ele disse que eu estava sendo muito sensível, que ele estava apenas tentando me ajudar a permanecer atraente para ele. 2 de abril. Daniel vasculhou meu telefone. Deletou o número de Graça. Disse que ela era uma má influência, que ela estava tentando nos separar. 19 de maio. Daniel apertou meu braço durante uma discussão. Deixou hematomas. Quando eu os apontei no dia seguinte, ele disse que eu devia ter batido em algo, que eu estava sendo dramática, e assim por diante. Entrada após entrada, um catálogo de abuso. Uma linha do tempo de escalada. A última entrada, disse Graça suavemente. Ela rolou até o final. Olhe a última entrada. Estava datada da manhã do ataque, o dia em que Becca quase morreu. Se algo me acontecer, Daniel fez isso. Eu não estou louca. Eu não estou inventando. Ele estava roubando dinheiro dos clientes dele. Eu encontrei a evidência. Ele sabe que eu encontrei. Eu estou com medo do que ele vai fazer. Se você está lendo isso e eu estou morta, por favor, certifique-se de que ele não saia impune. Becca encarou as próprias palavras, escritas apenas horas antes que as mãos de Daniel se fechassem em volta da sua garganta. Ela sabia. Alguma parte dela tinha entendido o perigo em que estava. Isso é evidência, disse Graça. Abuso documentado que remonta a 2 anos. Suas próprias palavras. Seu próprio testemunho. A delegada Bittencourt precisa ver isso. Becca assentiu. Pegou o laptop, começou a rolar pelas entradas, lendo a sua própria dor, reconhecendo o padrão que ela tinha tentado tanto explicar. Cada entrada era um momento em que ela tinha escolhido ficar, escolhido acreditar nas desculpas dele, escolhido pensar que da próxima vez seria diferente, escolhido o amor em vez da segurança, exceto que não era amor. Amor não deixava hematomas. Amor não isolava. Amor não mentia. Eu vou ligar para a delegada Bittencourt, disse Margarida da porta. Ela estava ouvindo. Isso muda tudo. 1 hora depois, a delegada Bittencourt chegou com Nina Rodrigues, a promotora. Elas se sentaram em volta da mesa da cozinha de Margarida, o laptop de Becca aberto entre elas. Isso é ouro, disse Nina enquanto lia as entradas. Evidência contemporânea documentada, escrita na hora, não após o fato. Estabelece um padrão de abuso, controle, escalada. Isso apoia totalmente o seu testemunho. Os advogados de Daniel vão dizer que ela escreveu depois do ataque, alertou a delegada Bittencourt. Que ela retrodatou as entradas para apoiar uma falsa narrativa. Os metadados provam o contrário, disse Graça. Ela abriu as propriedades do documento. Vejam, data de criação, datas da última modificação. Elas correspondem às datas nas entradas. Ela não pode falsificar isso. Nina sorriu. Foi um sorriso de predador, de uma promotora que tinha acabado de receber a arma de que precisava. Isso é admissível. Absolutamente admissível, e destrói a defesa dele antes mesmo de ele começar. Ela olhou para Becca. Você escreveu isso sabendo que ele poderia encontrar, sabendo que isso poderia piorar as coisas. Por quê? A voz danificada de Becca era mal audível, porque eu pensei que estava ficando louca.
Eu precisava de prova para mim mesma de que era real. Era real, disse Nina firmemente. Cada palavra. E agora todos saberão disso. A delegada Bittencourt pegou o celular, mostrou uma foto a Becca. Você reconhece este homem? Era o sócio de Daniel, Tomás Ribeiro, 40 e poucos anos. Terno caro, sorriso ensaiado. Becca assentiu. Ele se apresentou ontem, explicou a delegada Bittencourt. Disse que Daniel estava desviando de contas de clientes nos últimos 18 meses. Pequenas quantias no início, depois maiores. Tomás o confrontou na semana passada. Daniel prometeu devolver o dinheiro, consertar antes que alguém descobrisse. Mas Becca descobriu, continuou Nina. O que significava que o segredo não estava mais seguro. O que significava que Daniel tinha um motivo para silenciá-la permanentemente. Ele estava planejando fugir, sussurrou Becca. Eu encontrei a passagem de avião, só de ida para as Ilhas Cayman, reservada para a próxima quarta-feira. A delegada Bittencourt e Nina trocaram olhares. Próxima quarta-feira, repetiu a delegada Bittencourt. Daqui a 4 dias. Ele ia embora antes do bebê nascer, disse Becca. Antes que alguém descobrisse o dinheiro faltando. Antes que eu pudesse pará-lo. Eu não era um problema a ser resolvido. Eu era pontas soltas a serem amarradas. A percepção se instalou na sala como geada. Daniel não tinha agredido a esposa em um momento de raiva. Ele tinha planejado matá-la. Eliminar a testemunha. Desaparecer com o dinheiro roubado e recomeçar em algum lugar novo. Isso não era violência doméstica que escalou. Isso era homicídio premeditado. Precisamos agir rápido, disse Nina. Se ele está planejando fugir, precisamos dele sob custódia. Agora, antes que ele perceba que sabemos sobre o voo. A delegada Bittencourt fez ligações. Mandados, prisões, bens congelados. A máquina da justiça entrando em movimento. Enquanto elas trabalhavam, Ethan Santos apareceu na porta. Ele parecia desconfortável, fora do lugar. Um paramédico em uma casa cheia de advogadas e delegadas. Sinto muito por interromper, ele disse. Eu só queria checar você, ter certeza de que você estava se instalando bem. Becca tentou se levantar, estremeceu, sentou-se novamente. Ethan atravessou a sala rapidamente. Não se levante. Eu não queria atrapalhar. Eu só... Ele parou. Respirou fundo. Eu não conseguia parar de pensar em você, no que aconteceu. Eu precisava ver com meus próprios olhos que você estava segura. Foi um pouco atrevido, talvez não profissional, mas Becca se sentiu grata. Este homem a tinha trazido de volta à vida. Tinha ficado entre ela e Daniel na ambulância. Tinha se certificado de que ela estava protegida. Obrigada, ela sussurrou, por me salvar. Você se salvou, respondeu Ethan. Você voltou, você lutou. Eu apenas fiz o meu trabalho. Seu trabalho geralmente não inclui fazer acompanhamento com pacientes na casa da mãe deles. Apontou Graça. Ela estava sorrindo, lendo a situação, a maneira como Ethan olhava para Becca, a maneira como a postura de Becca relaxava ligeiramente na presença dele. Ethan teve a decência de parecer envergonhado. Você está certa. Isso é inapropriado. Eu deveria ir. Fique, disse Margarida. Ela já estava servindo café, fazendo sanduíches, alimentando o pequeno exército que tinha se reunido para proteger a filha dela. Você faz parte disso agora, quer você planeje estar ou não. Ethan hesitou. Depois assentiu. Sentou-se. Aceitou o café. A delegada Bittencourt encerrou a ligação dela. Está feito. Mandado de prisão emitido para Daniel Magalhães. Acusações de tentativa de homicídio, violência doméstica, desvio de dinheiro e risco de fuga. Eles vão pegá-lo no escritório dele em 20 minutos. E a família dele? Perguntou Margarida. A mãe dele? Não podemos acusá-la de nada.
mas estamos monitorando as contas deles. Se ela tentar transferir dinheiro para ele ou ajudá-lo a fugir, saberemos. Nina fechou o laptop. Becca, eu preciso que você entenda o que vem a seguir. Daniel será indiciado. Os advogados dele pedirão fiança. Nós vamos lutar contra isso, mas ele pode ser liberado. Se ele for, você precisa ficar escondida, ficar segura. Ela não estará sozinha, disse Ethan. As palavras saíram mais fortemente do que ele provavelmente pretendia. Eu vou garantir isso. Todos se viraram para olhar para ele. Me desculpem, disse Ethan. Eu só quero dizer, meu pai é o senador Jaime Santos. Ele tem recursos, segurança, conexões. Se você precisar de proteção, eu posso ajudar a providenciar. Por que você faria isso? Sussurrou Becca. Por que você se importa tanto? Ethan ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, a voz dele era suave, dolorida. Minha mãe estava em um relacionamento abusivo antes de conhecer meu pai. Ela escapou por pouco com a vida. Eu cresci vendo as cicatrizes, os pesadelos, a maneira como certos sons a faziam estremecer mesmo 20 anos depois. Eu jurei que nunca ficaria parado e deixaria isso acontecer com outra pessoa se eu pudesse ajudar. Ele olhou diretamente para Becca. Você não é apenas uma paciente para mim. Você é uma sobrevivente. E sobreviventes merecem todos os recursos que podemos dar a elas. Becca sentiu lágrimas nos olhos. Ela tinha passado 5 anos com um homem que lhe dizia que ela era muito sensível, muito emotiva, demais. E aqui estava um estranho disposto a lutar por ela, a usar o poder da família dele para mantê-la segura. Obrigada, ela sussurrou. 20 minutos depois, Daniel Magalhães foi preso no seu prédio de escritórios. Filmagens da câmera de segurança mostraram ele tentando correr quando a polícia chegou, tentando escapar por uma porta lateral, pego no estacionamento com uma mochila cheia de dinheiro e um passaporte falso. A evidência era esmagadora, inegável. Mas como Nina Rodrigues tinha alertado, a evidência era apenas o começo. Obter justiça era outra coisa inteiramente. O indiciamento aconteceu em uma segunda-feira de manhã. Becca assistiu em um laptop na sala de estar da mãe. Ela não conseguiu se forçar a ir ao tribunal para ver Daniel pessoalmente. Ainda não. Nina Rodrigues estava diante do juiz em um terno elegante e um argumento mais afiado. Meritíssimo, o réu é acusado de tentativa de homicídio de sua esposa, grávida de 7 meses. Ele a estrangulou por aproximadamente 4 minutos até que ela estivesse clinicamente morta. Apenas a intervenção de paramédicos a trouxe de volta. Daniel estava ao lado de Patrícia Vasconcelos. Ele usava um terno caro, cabelo perfeito, rosto arranjado em uma expressão de dignidade ferida. A encenação continuou. Além disso, continuou Nina, nós temos evidências de que o réu estava planejando fugir do país. Ele tinha uma passagem só de ida para as Ilhas Cayman, reservada para esta semana. Ele foi pego com 50 mil em dinheiro e um passaporte falso. Ele representa um risco extremo de fuga e um perigo para a comunidade. Solicitamos a prisão preventiva sem direito à fiança. Patrícia Vasconcelos se levantou. Meritíssimo. Meu cliente é um respeitado consultor financeiro com laços profundos com esta comunidade. Ele não tem antecedentes criminais. As acusações contra ele são baseadas em evidências circunstanciais e no testemunho não confiável de uma testemunha emocionalmente instável. Ele é presumido inocente. A fiança é apropriada. Emocionalmente instável? A voz de Nina se elevou. A garganta da vítima mostra marcas claras de estrangulamento. Múltiplas testemunhas, incluindo paramédicos treinados, documentaram os ferimentos dela. Uma vizinha assistiu à agressão pela janela.
Este não é um testemunho não confiável. Esta é uma tentativa de homicídio documentada. O juiz olhou para Daniel, para o terno caro e o remorso ensaiado. Depois olhou para as fotos médicas, para a garganta machucada de Becca, para a evidência que não podia mentir. A fiança é estabelecida em 1.500 UAS, R$1.500.000, disse o juiz. Monitoramento eletrônico, sem contato com a vítima, entrega de passaporte, check-ins diários com serviços pré-julgamento. Na sala de estar de Margarida, Becca sentiu o mundo tombar. 1.500 $1.002. A família Magalhães podia pagar isso sem piscar. Daniel estaria fora em poucas horas. Ele vai sair, ela sussurrou. A voz dela falhou. Ele tentou me matar e ele vai andar livre. Não livre, disse Margarida ferozmente. Ela se sentou ao lado da filha, pegou a mão dela. Monitorado, restringido, e nós estaremos prontas. Mas prontas para o quê? Daniel, com um monitor eletrônico, ainda podia contratar alguém para terminar o que ele começou. Ainda podia alcançá-la através de intermediários. Ainda podia destruí-la à distância. Graça apareceu com o celular dela. Já está começando, olhe. Ela mostrou a tela a Becca. Postagens em mídias sociais, centenas delas, milhares. A equipe de relações públicas de Daniel tinha estado ocupada. As postagens pintavam um quadro de um marido devotado, um empresário de sucesso, uma vítima de falsas acusações de uma esposa mentalmente instável. Eles incluíram fotos antigas. Becca em uma festa segurando uma taça de vinho. A legenda: bebendo durante a gravidez. A foto era de antes de ela estar grávida, de 3 anos atrás. Mas a verdade não importava. A narrativa era tudo o que contava. Outra postagem mostrava os antigos registros de terapia de Becca, vazados de alguma forma, descrevendo o aconselhamento de luto dela depois que o pai morreu, quando ela tinha 22 anos. A manchete: histórico de problemas de saúde mental levanta questões. Como eles conseguiram isso? Perguntou Becca. Registros médicos são confidenciais. Dinheiro, disse Nina. Ela tinha ligado para checar Becca depois da audiência. A família Magalhães tem conexões. Eles estão pagando por tudo o que Daniel precisa. Os melhores advogados, a melhor empresa de relações públicas, a melhor chance de sair impune disso. Então o que fazemos? Nós construímos nosso caso, nos preparamos para o julgamento e não deixamos que eles controlem a narrativa. Mas controlar a narrativa era o que os Magalhães faziam de melhor. Dentro de 24 horas, Daniel foi liberado sob fiança. O monitor eletrônico foi anexado. As restrições foram explicadas e ele retornou à mansão dos pais para esperar pelo julgamento. Vanessa Magalhães realizou uma conferência de imprensa no gramado da frente. Ela tocou nos olhos com um lenço, falou sobre a inocência do filho, sobre o trauma de falsas acusações, sobre o dano que estava sendo feito à família deles. Meu filho é um bom homem, ela disse às câmeras. Ele amava a esposa. Ele não queria nada mais do que ser pai. E agora ele está sendo destruído por mentiras, por uma mulher que queria prendê-lo, que usou uma gravidez para controlá-lo, que agora está usando falsas acusações para arruinar a vida dele. Os repórteres engoliram a história, fizeram perguntas fáceis, nunca desafiaram a versão dela dos eventos. Enquanto isso, na casa de Margarida, Becca estava sentada no seu antigo quarto e assistia a sua vida se tornar um circo da mídia. Assistia a estranhos debaterem se ela estava dizendo a verdade. Assistia a sua dor se tornar entretenimento. O celular dela zumbia constantemente. Mensagens de pessoas que ela mal conhecia. Algumas de apoio, muitas cruéis. Sua vadia mentirosa.
Você vai destruir um homem inocente. Eu espero que seu bebê morra. Essa última a fez atirar o telefone pela sala, a fez se encolher na cama, a fez desejar poder desaparecer. Graça pegou o telefone, bloqueou o número, depois sentou-se ao lado de Becca e a segurou enquanto ela chorava. Isso é o que eles fazem, disse Graça calmamente. Eles atacam, eles sobrecarregam, eles fazem você querer